Um homem que acredita que se ele não pode ter o que quer, ninguém mais terá, decide acabar com a vida de alguém. Infelizmente, nada de novo, mas a história não acaba aqui, porque a vítima decide assim, e vocês não vão acreditar na força de vontade de sobreviver que ela tem. Oi, gente! Agora que você já se inscreveu no canal, já deixou um like antecipado porque você sabe que você vai gostar do vídeo, a gente pode continuar a nossa viagem pela Itália. Hoje no extremo sul, na ilha da Sicília, mais precisamente na capital da região, Palermo. A cidade conta com aproximadamente 630 mil habitantes e é ali que nasce a nossa forte e corajosa protagonista de hoje. Da sua vida, antes dos fatos que nós veremos daqui a pouco, não se sabe muito. Barbara Bartolotti nasceu no dia 28 de agosto de 1974. Ela é casada com o policial Davide, com quem tem 2 filhos. Uma família feliz, discreta, normalíssima. Bárbara leva os filhos para a escola, vai buscar, vai para o trabalho, volta para casa para estar com a família. Juntos, eles também passam seus momentos de lazer, os fins de semana, talvez com a presença de algum amigo ou algum parente. Estamos em novembro de 2003 e as festas de fim de ano prometem ser especialmente alegres. Isso porque Bárbara, agora com 29 anos, está esperando o 3º filho do casal. A gravidez está ainda bem no início, eles não sabem nem o sexo do bebê ainda, mas não poderiam estar mais felizes com a notícia. Um casamento bem feliz, com os 2 trabalhando em empregos estáveis, uma situação financeira boa, 2 filhos saudáveis, o 3º a caminho para completar a jovem família. Bárbara trabalha como contabilista numa empresa de construção e ela está também muito satisfeita nessa área da sua vida. A empresa é formada por 2 sócios, 2 secretários e um time de topógrafos. Com sua natureza séria, reservada e também com muito empenho, Bárbara é muito respeitada e é considerada muito capaz no seu trabalho. E com essa sua postura sóbria e o fato também dela estar num casamento mais do que feliz, ela nunca teve nenhum problema em trabalhar em um ambiente em que ela é uma das únicas mulheres. Ou seja, seu local de trabalho é muito tranquilo, tem um clima profissional, mas começa ali a inexplicável tragédia que vai atingir Bárbara. Estamos no dia 19 de dezembro de 2003, é uma sexta-feira e é o último dia de trabalho antes das férias de fim de ano. Bárbara está muito animada, ela levou seus 2 filhos para o escritório com ela e ela já tinha dito no dia anterior que ela tinha uma surpresa para seus colegas de trabalho. Entre esses colegas está Giuseppe Perroni, de 25 anos na época, que trabalhava ali como um dos topógrafos. Um rapaz muito calmo, tranquilo, quase tímido. Fala sempre com a voz baixa, usa roupas sóbrias e um par de óculos que dão a ele ainda uma impressão muito mais séria, talvez até mais velho do que a sua idade. Bom, naquele dia, Bárbara revela sua inesperada, mas desejada gravidez e Giuseppe, como os outros colegas homens, recebem a notícia com uma felicidade contida, digamos assim. Mesmo felizes, eles se limitam a parabenizar e continuam com as suas tarefas normais. Já as outras mulheres que trabalham ali são bem mais efusivas. E aquela sexta-feira acaba se tornando um excelente começo para as férias de Natal e Ano Novo. Isso, infelizmente, só até o dia seguinte, dia 20 de dezembro de 2003, sábado. Aquela manhã, Bárbara estava em casa organizando as coisas. Como ela trabalhava durante a semana e com 2 filhos pequenos, ela geralmente tinha bastante tarefas domésticas para fazer durante o final de semana. E era com isso, então, que ela estava envolvida quando, improvisamente, toca o seu celular. E Bárbara se surpreende um pouco ao ver o nome que aparece no aparelho. Giuseppe Perroni. Mas obviamente era algo relacionado ao trabalho, então ela imediatamente respondeu. A conversa foi bastante breve e não ofereceu grandes explicações. Giuseppe se limitou a perguntar se ela naquele dia podia ir tomar um café com ele, porque ele tinha uma coisa para lhe dizer sobre o trabalho. Aquela era provavelmente a primeira vez que Giuseppe ligava para ela. Eles não tinham um contato muito próximo. Eles, por exemplo, nunca tinham se visto fora do local de trabalho. Ele conhecia sim o marido e os filhos dela, mas assim como os outros colegas de trabalho, isso porque eles iam às vezes encontrá-la ali no escritório. Ou seja, a ligação não era uma coisa habitual, mas Bárbara também não tinha motivo para desconfiar de nada, para suspeitar de Giuseppe. Ela então imediatamente aceita, já que também estaria livre aquela tarde porque o seu marido tinha prometido para as crianças que os levaria ao circo. E ela já tinha se programado para aproveitar esse tempo livre para fazer as últimas compras de Natal. E não custaria nada ir até um bar tomar um café antes com o colega de trabalho. Naquela tarde, então, Bárbara pega o seu carro e se dirige ao local escolhido por Giuseppe, que ficava entre Palermo, onde morava Bárbara, e Marineu, a cidadezinha onde ele vivia. Chegando ali, Bárbara espera se dirigir a um bar local, mas Giuseppe pede para que ela desça do carro e entre no dele. E nós temos que nos lembrar que ela não tinha nenhum motivo para ter medo.
Ele não era um desconhecido, ela o via todos os dias. Ela não tinha visto nada no caráter dele que fosse reprovável. E eles já tinham até ido diversas vezes durante o horário de trabalho. Ele tinha acompanhado ela ao banco, quando ela tinha que fazer depósitos regulares. Acontecia que era sempre ele que dava carona para ela, então ela, brincando, chamava ele de meu motorista às vezes. Ou seja, ela não poderia, ela não tinha nenhum motivo para imaginar que a simples decisão de entrar naquele carro mudaria tudo. E no carro, Giuseppe não oferece ainda nenhum tipo de esclarecimento, o que continua a não causar nenhuma estranheza para ela, porque afinal de contas eles trabalhavam numa empresa de construção, eles provavelmente estavam indo em um canteiro de obras, estavam indo num possível cliente. Ela sabia que os topógrafos faziam muito reconhecimento de terreno e ela estava tranquila, acreditando que Giuseppe logo explicaria tudo. Então eles estão batendo papo enquanto ele continua a dirigir. No começo parecia um pouco sem meta, mas ela também não prestou muita atenção nisso. Até que eles chegaram num anel viário que divide Palermo no meio, do norte ao sul. Aquela estrada leva até a rodovia A29, que vai de Palermo a Mazara del Vallo. Giuseppe, então, na primeira oportunidade, pega uma estrada paralela a essa, que fica entre a própria A29 e um penhasco que leva ao mar. E eles seguem em direção ao aeroporto. Eles continuam conversando até que Giuseppe para o carro num acostamento, na altura da cidade de Carini. Bárbara, assim que desce do carro, liga imediatamente para o seu marido, Davide, para dizer que ela estaria fora toda aquela tarde, porque se tinha uma coisa que ela tinha já entendido é que aquele compromisso duraria muito mais do que o esperado. Ela mal tem tempo de desligar o telefone quando uma dor aguda se propaga da sua cabeça e a deixa paralisada. Bárbara não entende, sua mão vai instintivamente para o ponto de origem da dor e ela sente que seus dedos se molham. Como em câmera lenta, ela começa a olhar para suas mãos e vê que estão cheias de sangue. Mas ela ainda não consegue entender porque nada está fazendo sentido. Até que, atordoada, Bárbara se gira e vê o seu colega empunhando um martelo, com o qual um segundo depois ele golpeia novamente com toda a força sua cabeça. Ela, com uma dor que está se tornando insuportável, se agacha e Giuseppe então atinge a cabeça dela mais 2 vezes. Os olhos, o rosto dela estão cobertos de sangue e Bárbara aturdida demais para ter qualquer reação. Giuseppe então parece enlouquecer. Ele deixa cair o martelo no chão e começa a dar chutes e socos, começando pelo rosto, pela cabeça de Bárbara, cada vez com mais violência, cada vez com mais força, mais velocidade, num ritmo frenético. Já quase desmaiada, ela consegue gritar "por quê?", mas ele se limita a fixá-la, ofegante. E sem desviar o olhar dela, sua mão vai até o bolso do casaco, de onde ele tira uma faca, que sem hesitar, ele enterra no abdômen dela. E só então ele diz: "Eu te mato porque eu não posso ter você." E para ele talvez essa fosse a resposta, explicasse tudo, mas para ela continuava a não fazer nenhum sentido. Seu tímido e tranquilo colega de trabalho, que nunca tinha feito nem dito nada para demonstrar que ele tivesse alguma espécie de interesse por ela, tinha acabado de espancá-la e esfaqueá-la. E ela tinha que entender o quê? Que essa pessoa tinha decidido acabar com a vida dela porque queria ela? Mas os absurdos porquês, os motivos desse homem já não importavam mais. Porque Bárbara estava ali deitada no chão de uma rodovia qualquer, coberta de sangue e machucada da cabeça aos pés. Quase sem sentido já, morrendo de medo e sabendo que estava para morrer. Ou talvez não, porque aquele homem que ela já não reconhece mais está indo em direção ao seu carro. Mas ele não vai embora, ele abre o porta-malas e Bárbara não sabe bem o que esperar. Mas ela entende assim que ela vê ele tirar diversas folhas de jornal dali. E em seguida, um galão de combustível. Sem nenhuma reação pela dor, pelas feridas, pelo choque, ela assiste enquanto ele cobre ela com o jornal e derrama aquele líquido inflamável sobre todo o seu corpo. E então acende um isqueiro. Bárbara não imaginava que a dor que ela já estava sentindo pudesse piorar. Ela não sabia como ela não tinha perdido os sentidos ainda por causa dela. Mas piorou, e muito. Tanto que a despertou. E ela começou a se contorcer, a gritar, a berrar instintivamente. Mas o seu raciocínio também tinha despertado, ela estava lúcida. E um pensamento passou pela cabeça dela e ela sabia que era a coisa que ela tinha que fazer. E ela entendeu que se ela quisesse ter alguma chance, ela ia ter que fazer alguma coisa muito mais difícil do que reagir. Não fazer nada. Se fingir de morta. Era já impressionante o fato dela ter conseguido raciocinar naquela situação, naquele estado que ela se encontrava. Mas foi incrível como ela conseguiu juntar toda a sua força, pensar nos seus filhos, rindo no circo, protegidos pelo pai, se concentrar naquela pequena criatura que ela tinha dentro de si e deixar o seu corpo queimar, enquanto ela parava de se mover. E ela ficou ali, queimando, imóvel. Enquanto Giuseppe, que depois de acender o fogo tinha entrado no seu carro, olhava para ela, como que petrificado, esperando que Bárbara morresse. Quando ele estava satisfeito, ele olhou para frente, ligou o carro e foi embora. Ele fez o que ele tinha que fazer. Mas por quê? Por que ele tinha que fazer isso? Como é que as coisas chegaram até ali? Bom, se Bárbara nunca tinha notado nada nele que pudesse se assemelhar a interesse,
se ela nunca tinha olhado para ele como alguém que fosse nada mais do que uma pessoa que trabalhava no mesmo local que ela, para ele as coisas eram praticamente opostas. Ele só tinha olhos para ela. Passava os dias estudando cada seu movimento, memorizando o que ela dizia, sua voz, seus gestos. Nunca tinha sido por acaso as caronas até o banco, onde ele sempre precisava ir quando ela tinha que fazer os depósitos. Mas ele sempre tão educado, calmo, controlado, nunca tentou fazer nada. Nunca deu um aceno do que sentia para ela, nunca ultrapassou aquela linha de colegas de trabalho. E ela, por sua vez, então, nunca teve motivo para desconfiar. Para ela nada existia, porque nada existia. Mas mais uma vez, para ele as coisas são opostas, porque na mente dele existia muito. Existia um verdadeiro castelo feito de possibilidades, sinais, esperança, provavelmente de um futuro juntos. Castelo que foi demolido pelo anúncio da gravidez. Bárbara não ia ficar com ele. Ela estava e continuaria com a sua família, com seu marido, com quem ela tinha acabado de fazer um filho junto. E não fica difícil entendermos o que se seguiu a esse sentimento de Giuseppe. Um modo de pensar, um raciocínio que infelizmente nos é muito familiar. Se eu quero uma mulher, ela tem que ser minha. Se ela não é minha, ela não será de mais ninguém. Já ouvimos antes, não é? Então ele decide, planeja, atrai Bárbara e executa seu plano. Tudo premeditado. Escolhe uma estrada quase vazia aquele horário, mas não muito longe, traz faca, martelo e combustível e executa o impensável, sem hesitação. Algo que Bárbara nunca poderia imaginar, nunca poderia esperar dele. Apesar dela não conhecer tão bem assim, como eu disse antes, era só um colega de trabalho, ninguém próximo. Ela sabia que ele morava em Marineu, a cidadezinha ali a 40 quilômetros de Palermo, e sabia que ele era o sobrinho de um dos dois sócios na empresa onde eles trabalhavam. Alguém que ela lembra de ter descrito como uma pessoa com uma área intelectual, com um comportamento confortante e de boa família. Ou seja, para ela ele era um bom rapaz, o que com certeza contribuiu para o choque quando ele começou a atacá-la. E agora ela se encontra ali no asfalto, espancada, esfaqueada e queimada viva. E ela nunca chega a perder a consciência, nem por um instante. Demonstrando uma inacreditável força, ela decide se manter acordada. E é isso que ela faz. Com um impulso ela se senta, ela apaga as últimas chamas do seu corpo com suas próprias mãos. Ela levanta e ela começa a correr. Ela tem que superar uma cerca de arame farpado que divide aquela rodovia secundária onde ela está da própria rodovia principal. Ela faz isso e continua a correr contramão na rodovia super movimentada, tentando salvar sua vida. Mas infelizmente demorou muito para que alguém ajudasse Bárbara naquela rodovia. Ela estava coberta de sangue, toda preta pelas queimaduras. Diversos pedaços de pele ela tinha deixado no arame farpado. E estava completamente nua porque suas roupas tinham sido consumidas pelo fogo, assim como todo o seu cabelo. E ela estava correndo, como ela mesma se descreve, um objeto não identificado que corria por uma estrada. E ela continuou correndo até que alguém a viu e resolveu parar. Mas não um carro ali na autoestrada, mas dois rapazes que estavam dirigindo naquela rodovia secundária de onde ela vinha. E eram dois músicos que não passavam por ali nunca. Mas pouco antes eles tinham recebido uma ligação de urgência para ir tocar naquela mesma noite. E esses dois anjos da guarda, como Bárbara os chamou, vem aquela figura ali, nua, preta, correndo, se agitando desesperadamente. E ela, quando vê que eles tinham parado, estavam saindo do carro e olhando para ela, ela pula novamente o arame farpado e corre em direção a eles. O mais delicadamente possível, os rapazes tentam acalmá-la, perguntam como ela se chama e dizem que estão à disposição para ajudá-la. Assim que eles entram no carro, ela dá para eles o número do telefone do marido dela e eles partem o mais rápido possível para um pronto-socorro. E Bárbara não tinha terminado ainda com as demonstrações de coragem e força de vontade. Ela não aceita ser sedada, pede que chamem com urgência um policial, que quando chega ali ela diz que quem tinha reduzido ela àquelas condições era Giuseppe Perrone. E só então ela perde a consciência. Ela, por um milagre, estava viva, mas teria que lutar ainda muito por sua vida. Inicialmente ela foi colocada em um coma farmacológico por 10 dias, enquanto os médicos esperavam que a hemorragia interna causada pelas marteladas fosse absorvida com o uso de medicamentos, tentando evitar mais cirurgias. Bárbara tinha queimaduras de 2º e 3º grau em 70% do seu corpo, e aquela facada tinha terminado sua gravidez. De qualquer maneira, não teria sido possível levar adiante nas condições em que Bárbara se encontrava. E faz pensar que era a intenção do seu agressor, exatamente essa,
quando ele mudou de martelo para faca. Depois dos 10 dias iniciais, ela teve que ser transferida para o centro de queimaduras, porque um corpo no qual falta aquela quantidade de pele perde muito líquido muito rapidamente. Bárbara tinha então que ter todas as suas faixas trocadas em intervalos de tempo curtos e constantes, e o seu corpo ia sempre reagindo a isso, aumentando a temperatura, que chegava aos 40 graus. E ela viveu essa agonia durante muito tempo, tendo sido declarada fora de perigo pelos médicos somente depois de 6 meses. Mas não terminou ali. De 2003 a 2014, ela teve que fazer nada menos do que 27 cirurgias para tentar reconstruir o tecido destruído do corpo dela, com enxertos de pele tirados das poucas partes do corpo dela que não tinham sido comprometidas. E terminados todos esses interventos, ela ainda teve que usar por anos uma espécie de revestimento sobre todo o corpo, sobre toda a sua pele, para impedir que seja afetada por fatores externos, já que é uma pele muito nova, muito sensível. E ela também teve que usar durante muito tempo uma espécie de colar ortopédico, feita especialmente para não deixar que a pele do queixo até o seu pescoço fizesse pregas. Um lento e muito doloroso calvário que deixou ela, obviamente, cheia de cicatrizes. Impossível se expor ao sol e ao mar, se vestir como quisesse. Foi muito difícil para Bárbara, que tinha apenas 29 anos quando o ataque aconteceu, aceitar e conviver com esse seu novo corpo. Mas ela, com o apoio do seu marido, finalmente entendeu uma coisa que ajudou a acolhê-lo como uma nova possibilidade. Nas próprias palavras dela, se o meu corpo te choca, vira para o outro lado, porque eu tô viva. Mas e ele? E Giuseppe Pierrone? Bom, depois de ter matado Bárbara, ou ao menos era isso que ele pensava, ele dirigiu até a casa dos seus pais, onde ele enterrou, debaixo da casinha do cachorro deles, a bolsa da vítima, com dentro a última ecografia do filho que estava para nascer, a outra vítima. Ele então foi para sua casa tomar um banho e se arrumar, porque aquela noite ele pretendia passar em uma discoteca festejando. Imaginem então a surpresa quando no meio do caminho ele foi parado por uma viatura policial e foi preso por um policial que fez questão de dizer para ele que ele tinha sido denunciado pela defunta. Mas depois desse choque inicial ele conseguiu retornar relativamente rápido à sua normal postura tranquila, calma, composto, porque ele realmente acreditava ter cometido o crime perfeito. E isso eu não sei como, já que o marido da vítima sabia que ela tinha saído de casa para se encontrar com ele. E Bárbara, na frente de Giuseppe, tinha ligado para Davide, dizendo onde ela estava exatamente. De qualquer maneira, o gênio do crime estava tranquilo, porque ele acreditava que nunca encontrariam o motivo que ele teria para atacar Bárbara daquela maneira. E nisso, na verdade, ele estava certo, porque o motivo estava só na cabeça dele. Mas já que ela estava viva e não tinha como convencer ninguém de que não tinha sido ele a atacá-la, restava jogar exatamente com a motivação. E a estratégia de Giuseppe, assim que iniciou o interrogatório, foi dizer para os investigadores que ele e Bárbara eram amantes e que o filho que ele tinha matado era dele. Nós, e principalmente Bárbara, sabemos o quanto é ridícula e absurda essa versão. Mas para as pessoas que estavam tentando entender como o tímido e bom rapaz tinha cometido assim um crime tão passional, essa hipótese parecia, sim, possível e coerente. Até Davide, o marido de Bárbara, chegou a dizer para ela que se ela tinha cometido um erro, se aquilo tinha acontecido porque, por causa do trabalho dele, ele deixava ela muito sozinha, que ela estava perdoada, que aquilo não importava mais. Uma pausa para admirar como uma pessoa madura, bem resolvida, que sabe respeitar uma mulher em qualquer situação age. Bárbara diz que não, obviamente Davide acredita na mulher sem reservas e o que Giuseppe consegue é fortalecer ainda mais o casamento deles. E essa é a parte boa, esse é o final feliz, porque agora a situação vai ficar bem mais difícil de tolerar. Porque Giuseppe, depois daquele primeiro interrogatório, vai para casa. Vai responder o processo em liberdade. A acusação é tentativa de homicídio. Antes do processo, porém, o público ministério e a defesa tentam entrar em um acordo para evitar o julgamento. A oferta da acusação, então, começa com 21 anos de pena. Afinal, se trata de um réu confesso e não existe nenhuma dúvida sobre a sua culpa. Essas negociações continuam. Como essas sessões eram a portas fechadas, nós não temos os detalhes, que de qualquer maneira seriam ridículos. E eu sei disso porque ridículos foram os resultados. Partindo então da oferta de 21 anos sem julgamento, a defesa então faz uma lista de atenuantes, que eu não consigo imaginar quais, mas que são rebatidos pela acusação com agravantes. E não sei como, mas de 21 anos acontece uma redução de pena, seguida por uma outra e por uma outra. Até que no final ele é condenado a apenas 4 anos de prisão, a serem descontadas em prisão domiciliar. Aguenta, gente, porque ainda não acabou. 5 meses depois que ele estava preso em casa, a pena dele é perdoada. Vocês sabem por quê? Nem eu.
mas de qualquer maneira não seria uma resposta coerente. Mas foi exatamente o que aconteceu. E infelizmente as vítimas, principalmente no sul da Itália, estão mais do que acostumadas a serem tratadas assim. E principalmente a não reclamar. Giuseppe, que nunca nem pediu perdão pelo que fez, se torna um cidadão completamente livre, encontra emprego em um banco, se casa e tem 2 filhos. Para a sociedade é como se ele nunca tivesse feito nada. Já a vítima, quase morta, que perdeu sua saúde e seu filho, perdeu também o emprego. E hoje, em 2023, 20 anos depois, ela ainda está procurando, desempregada. A mesma sociedade que não demorou 5 minutos para esquecer o que o seu agressor fez, diz para ela que é difícil dar emprego porque o aspecto dela causa um pouco de impressão. Ou até que, vendo ela, as pessoas acabam pensando naquela história feia. Para usar então seu tempo, e como ela é um exemplo, Bárbara cria uma associação chamada Livre para Viver, onde ela ajuda mulheres vítimas de violência. Ela gira o país dando seu testemunho para outras vítimas, fazendo-lhes entenderem que dá para retornar à vida, mesmo tendo chegado assim tão perto da morte. Vida pela qual ela lutou muito, desde o momento que ela se fingiu de morta enquanto seu corpo queimava. E daquele momento em diante, ela não parou um dia de demonstrar a sua força e a sua coragem. E um outro grande exemplo disso foi em 2007, quando, contra todas as previsões dos médicos, ela e David deram as boas-vindas a uma saudável menininha, Federica. E Bárbara continua incansável. Ela escreveu também um livro, sempre com a intenção de ajudar outros sobreviventes. Quem vai apagar as cicatrizes que ele me infligiu? Vai me devolver a criança que ele matou e a serenidade que ele roubou de mim? Quem vai me ensinar a não ter medo e a dormir à noite sem pesadelos? Quem dirá aos meus filhos que eles não precisam ter medo do rosto da mãe? E esse trecho do livro dela me fez pensar na última frase que eu disse no meu último vídeo, que certas coisas não deviam acontecer porque é praticamente impossível fazer justiça, que eu acredito realmente que seja verdade. Mas isso só faz com que todos tenham mais responsabilidade em lutar para que seja feito o máximo de justiça possível. Obrigada.